o que o pessoal lá de outros países, de outras origens, outras culturas, pensa em relação a esse conflito, em relação à operação militar especial. Daquilo que eu pude conversar, teve uma mesa na qual eu estava, mas essa é uma mesa um pouco mais particular, que tinha um camarada italiano, e eu acho que os europeus são os mais preocupados. O camarada italiano, ele perguntou se a Rússia não tem como fazer alguma coisa pela Europa, tá entendendo? Pelos países europeus, né? Aí eu entendo a perspectiva do cara. E aí, a pessoa russa que estava com a gente ali na mesa comentou, olha, o que a Rússia pode fazer é isso que ela está fazendo nesse momento, ou seja, reunir pessoas para dialogar, para trocar ideias, né, para poder fazer esse meio de campo, para difundir a ideia da multipolaridade e, evidentemente, dar o impulso, né, para os patriotas de cada país tenham aí esses conhecimentos, essas informações, essa chama, essa inspiração ou novas ideias, para que cada povo consiga resolver os seus problemas, né? E todo mundo se conflua junto na multipolaridade, né? Mas a perspectiva de todo mundo é que, de modo geral, a Rússia tem suas razões. Evidentemente, é melhor a paz do que o conflito, né? Mas o Ocidente colocou a situação em condições muito difíceis, né? Colocou a Rússia numa condição muito difícil. É a perspectiva, inclusive, dos Yankees que estavam lá, o pessoal lá, que eu acho que todo mundo que tem Twitter conhece, o Jackson Hinkle e por aí vai, né? Era ele e mais uns três rapazes, todos jovens dos Estados Unidos. Não, tinha também o Larry Johnson, né? O pessoal também conhece o Larry Johnson. Tinha alguns outros caras dos Estados Unidos. Então, assim, essa é a perspectiva, inclusive, dos estadunidenses, né? Martianov estava lá? Martianov? Não, eu não vi o Martianov, não. Eu não vi o Martianov. É uma pena. Nem o Scott Hicker também, não. Os dois são fora de série. Exatamente. Continue, Machado. Desculpa aí. Não, sem problema. Peraí, o que eu ia... Peraí, agora você estava falando, pessoal, da impressão do público multipolar sobre tudo, né? Então, assim, a impressão do pessoal, né, é de que a Rússia tem um papel relevante nessa transição, né, e que está todo mundo... Os africanos, eles são os caras... agora eu lembrei que eu ia comentar. Muita gente, né, quando vê ali Congresso dos Russófilos, Russófilo, tem que entender o contexto. Eu já comentei isso num texto já. Tem que entender o contexto. O Congresso dos Russófilos surgiu no final de 2022. O que estava acontecendo nessa época? Até no Brasil, apedrejaram uma igreja ortodoxa russa, a igreja que é frequentada pelo camarada Leiroz e por algumas outras pessoas que a gente conhece. Apedrejaram, picharam. Na Europa, cancelaram curso sobre Dostoiévski, fecharam, impediram a orquestra de tocar Tchaikovsky, mudaram o nome da salada russa, né, que em alguns lugares, o nome, aquela Caesar Salad, tem o nome de salada russa, mudaram o nome de salada. Teve gente hostilizada na rua, teve gente que apanhou na rua em alguns países, acho que no Canadá teve uma pessoa que apanhou na rua. Então, assim, estava um clima de russofobia pesado. Chegaram a tirar a Rússia do Google Maps, cancelaram o país do Google Maps na época. O que é um negócio... não sei se era no Google Maps ou no GPS, mas enfim, cancelaram o país inteiro de um sistema de mapa, né? Então, assim, o clima de russofobia que estava ao redor do mundo era muito forte. Esse clima de russofobia, porque o pessoal tem que entender, o russo, ele é um cara meio tranquilo, né? Ele só pega no tranco quando botam pressão em cima dele. Quando botam pressão em cima do russo, quando o russo percebe que ele está cercado, que está todo mundo contra ele, aí o russo fica louco, né? Então, assim, o russo contemporâneo é o cara de McDonald's, Coca-Cola, balada, viagem para a Europa, etc. Quando o russo começou a ver que estavam
batendo em russo no exterior, tacando pedra e pichando igreja, cancelando, quase tacando fogo em livro de autores russos, aí começou a ferver o sangue do russo. Né? E aí algumas pessoas influentes na Rússia decidiram montar o chamado Congresso dos Russófilos, como sendo uma maneira, um mecanismo de romper o isolamento da Rússia que estavam tentando impor através de pontes com pessoas de todo o mundo, né? Com pessoas da África, América Latina, Oriente Médio, da própria Europa, dos próprios Estados Unidos. Inclusive, Steven Seagal é um dos fundadores desse Congresso dos Russófilos, não estava lá nessa vez, mas o próprio Steven Seagal é um dos fundadores desse Congresso. Então, assim, eu sempre me coloco no lugar. Se algum dia o Brasil tivesse cercado, tivesse tomando sanções, lá fora tiverem, sei lá, rasgando o livro do Machado de Assis, ou o que quer que seja, a gente vai ter que ter um mecanismo aí para romper esse cerco. Né? Então a gente vai provavelmente fazer um congresso internacional dos brasilófilos, entrar em contato, quem são os gringos que gostam do Brasil. É o fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. É o pessoal que quer manter contato. Vamos convidar eles para cá para a gente conversar e ver o que dá para fazer junto. Né? Então, assim, os justos estão fazendo aquilo que todo país deveria fazer na mesma condição. E eu, como uma pessoa que defende o mundo multipolar, e eu acho que a colaboração Brasil-Rússia é essencial para o desenvolvimento do Brasil, só pensar aí a questão nuclear, pensar aí a questão da agropecuária, pensar aí no que concerne a indústria, pensar no que concerne a indústria petroquímica especificamente também, tudo isso é fundamental. A indústria de armas, né, a indústria bélica. Né? Então, assim, essa parceria tem muita coisa positiva para dar para o Brasil. Então, assim, eu penso que a gente tem que caminhar juntos. Eu acho que a gente tem muito a aprender uns com os outros. E é por isso que, sim, não tem problema um patriota. Eu não era o único patriota. Estava lá o neto do Nelson Mandela, o Mandla Mandela, que é um deputado do Congresso Nacional Africano, um grande patriota sul-africano. Os europeus todos que estavam lá, patriotas. Tinha um senhor lá japonês, um nacionalista japonês, raiz, que é pró-China e pró-Rússia e que quer dar lá. Ele vai nesses eventos porque ele quer, né, essas pontes, porque ele acredita na libertação do Japão contra os Estados Unidos em algum momento no futuro. Então, assim, os patriotas de todo mundo confluíram em Moscou. O pessoal lá fez o meme, né, o slogan da desvirtualização. Né? Eles disseram assim, Moscou é a cidade da desvirtualização. Porque assim, é tudo gente que a gente conhece da internet, de live, do Twitter e tal, e todo mundo se reunindo no mesmo lugar para conversar, para trocar uma ideia. Às vezes no café da manhã, né, no almoço, no jantar, não apenas nos eventos. Então, assim, um negócio assim de abrir a mente, eu acho uma pena que não tinha muitos brasileiros. Além do Pepe Escobar e eu, tinha mais dois só. Tinha só mais dois. Então não era uma delegação muito grande, não sei o motivo. Mas assim, eu espero que nas próximas tenha mais pessoas, né? E a gente vai continuando tocando tudo isso aí.